Meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Na noite do dia 18 de junho de 1863, na cidade de Paris, na França, um grupo de espíritas se reuniram para o estudo do espiritismo e para o intercâmbio com o mundo espiritual. Nessa reunião, um dos integrantes do grupo levou para a atividade daquela noite uma menina acompanhada de seus pais. A família estava vivendo um grave problema. A menina, de um momento para o outro, havia ficado cega. Buscaram todos os recursos disponíveis na época e tudo foi em vão. E diante do sofrimento daquela criança, um dos integrantes daquele grupo espírita se sensibilizou com a dor da família e conduziu a pequena para receber o amparo e, quem sabe, o auxílio do mundo espiritual. O amigo então falou a todos do grupo e todos aqueceram na permanência daquela família, daquela criança, na reunião em pauta. E depois dos estudos do Espiritismo, na segunda parte da reunião, no momento do intercâmbio com o mundo espiritual, um outro integrante, sensibilizado com a dor daquela criança, lembrou-se do espírito João Batista Vianney, o cura de Ars. Lembrou-se que esse espírito notável que passou pela terra havia realizado muitas curas e pensou esse integrante: quem sabe, se nós evocássemos esse benfeitor espiritual, se ele pudesse estar conosco, ele não traria benefício a essa criança. Todos aqueceram a sugestão e no momento então das vibrações, da oração em conjunto, evocaram a presença de João Batista Vianney, o cura de Ars. E para a alegria e surpresa de todos os presentes na reunião, esse abençoado espírito se manifestou através de um dos médiuns. E João Batista Vianney, de maneira meiga e doce, falou a todos os integrantes daquela equipe. Falou da bondade de Deus e em seguida se dirigiu àquela menina cega e conversou com ela alguns minutos. Nós não iremos aqui na noite de hoje reproduzir as palavras, a mensagem de Vianney, mas nós deixamos aqui um convite para todos conhecerem esta mensagem, porque esta reunião que estamos nos referindo, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, estava presente. E esta mensagem de Vianney, o cura de Ars, foi inserida em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Está lá no item número 8. A mensagem na íntegra deste benfeitor espiritual. Deixamos então o convite para que os amigos leiam em casa o capítulo 8, o item 8, a mensagem do Espírito Vianney. O que desejamos na noite de hoje é refletir sobre esse encontro e sobre os acontecimentos que sucederam. Vejamos: levaram a criança à reunião, evocaram a presença do Espírito Vianney, o cura de Ars. Ele se manifestou através de um dos médiuns, conversou com a equipe e se dirigiu particularmente àquela criança. Duas coisas se destacam para a nossa reflexão na noite de hoje.
A primeira é que, embora ele estivesse presente na reunião, embora ele se manifestasse através de um dos médiuns, embora conversasse com a equipe e em particular com aquela criança, o espírito de Vianney não curou a menina cega. E o segundo ponto para a nossa reflexão na noite é que, conversando com a menina, ele diz assim: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então gostaríamos de refletir nesta noite. Primeiro, por que Vianney não curou aquela criança? Se ele estava presente, se ele se manifestou, se comunicou, conversou com ela, por que ele não curou a criança? E segundo, por que diante daquele quadro de dor, a cegueira na infância, conversando com a menina, ele diz: bem-aventurados os que têm os olhos fechados? Então vamos refletir sobre esses dois pontos. Primeiramente, por que Vianney não curou aquela menina? Quando nós fazemos esta pergunta, podem surgir três respostas para essa indagação. Por que Vianney não curou aquela criança? Se ele estava presente, se ele se manifestou através de um médium, se ele deixou uma comunicação a todos os presentes, por que ele não curou a menina cega? Três respostas podem surgir. Primeiro, ele não curou a menina porque não tinha poder para curá-la. Segunda resposta, ele tinha esse poder, mas não quis curar a menina. E a terceira resposta seria: ele tinha poder, mas ele não pôde curar aquela criança. Então vejamos qual seria a resposta adequada para o fato acontecido. Ele não curou a menina porque não tinha o poder de curá-la. Não, essa resposta não pode ser. Porque quando encarnado aqui na Terra, embora Vianney estivesse investido de uma tarefa missionária no seio da Igreja Católica, embora fosse um clérigo, embora divulgasse o Evangelho à luz da Igreja Católica, Vianney era um médium extraordinário, homem de muitas possibilidades espirituais. E quando encarnado aqui na Terra, o que chamou a atenção da cidade de Ars e mais tarde de toda a França e de países vizinhos foi exatamente os fenômenos produzidos por Vianney. Ele era um homem simples, um homem bom. Os seus discursos atraíam as pessoas, porque ele falava do Evangelho de Jesus com emoção. Mas o que atraiu a multidão e os peregrinos foram exatamente as curas que ele realizou. Durante a sua existência, muitas pessoas, com o contato de Vianney, com as suas orações, receberam a cura para os seus males. E mesmo depois da sua morte, após a sua desencarnação, muitos peregrinos receberam a cura, porque o cemitério da cidade de Ars continuava sendo visitado. Muitas pessoas iam ao túmulo do cura de Ars para orar, para pedir um benefício, e muitas curas foram realizadas. E tantas pessoas visitavam o cemitério que muitos historiadores afirmam que a polícia local precisou muitas vezes interditar o local e disciplinar a multidão
multidão na visita ao túmulo de Vianney. Então Vianney, quando encarnado, curou muita gente. E mesmo após a sua morte, quando os fiéis iam orar no seu túmulo, muitas pessoas também receberam a cura. Ora, se esse espírito encarnado dispunha desses recursos, dessas possibilidades curativas, nada o impede de agora, no mundo espiritual, ele continuar nessa tarefa de abnegação e de socorro. O Espiritismo mesmo nos explica que nós, espíritos, não perdemos aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós desenvolvemos, tudo aquilo que nós aperfeiçoamos, as nossas capacidades, elas permanecem conosco. Então, se Vianney, durante a sua encarnação aqui na Terra, na cidade de Ars, na França, realizou muitas curas, ele agora, espírito, fora da matéria, fora do corpo físico, ele tinha essas mesmas possibilidades de poder curar e de auxiliar nos corações. Então, para a pergunta que nós fazemos, essa resposta não é adequada. Não é certo dizermos que ele não curou a menina porque não tinha poder para tal. A segunda resposta é a que diz: ele tinha, mas não quis curar a criança. Ele tinha poder, mas ele simplesmente não quis curar aquela menina. Essa resposta também nos parece improvável. Primeiramente, quando nós analisamos a vida de Vianney, nós vamos enxergar no cura de Ars um missionário do amor, alguém que sempre se interessava pela dor alheia, alguém que sempre se sensibilizava pelo sofrimento do próximo. E ele não ficava somente na sensibilidade. Diante das dores alheias, ele movimentava recursos no sentido de ajudar, de auxiliar, de minimizar o sofrimento do semelhante. Os seus biógrafos narram que Vianney, o cura de Ars, era um homem dedicado ao semelhante. Para nós termos uma ideia do trabalho, da abnegação deste homem, os seus biógrafos narram que ele visitava sempre os enfermos e passava a noite cuidando desses enfermos. Era um homem que dormia muito pouco, ele apenas descansava algumas poucas horas e todo o seu tempo era dedicado à tarefa de ajudar, de colaborar com os sofredores. Ele visitava os enfermos, pernoitava com ele à cabeceira, cuidando, ajudando. E à noite, enquanto o enfermo dormia e ele velava na cabeceira do enfermo, contam os seus biógrafos que o cura de Ars tricotava, confeccionava peças em tricô para, no inverno rigoroso da França, ele então distribuir essas peças para as pessoas necessitadas. Luvas, cachecóis, pullovers, ele confeccionava ele mesmo. E essas peças eram guardadas e quando o inverno chegava, ele distribuía para os necessitados. Mas há um fato muito interessante na vida de Vianney para nós demonstrarmos a sensibilidade que ele tinha para com o sofrimento alheio. Algumas cartas dele, endereçadas a um bispo na França, foram publicadas. Nessas cartas, Vianney se dirige à autoridade clerical para pedir orientação. E na carta ele narra o seguinte:
que muitas vezes as pessoas vinham confessar os seus pecados. Como nós sabemos, era um hábito comum à época na Igreja Católica. Então os fiéis vinham confessar os pecados. Vianney ouvia, orientava, esclarecia, consolava esses corações. Mas como era a praxe da igreja, e ele cumpria com esses requisitos da igreja, ele então aplicava o que nós podemos chamar de uma pena, entre aspas, para o pecador. Então, diante de tal pecado, ele orientava para que aquele indivíduo orasse tantos Pai Nossos, tantas Aves Marias, que ele orasse tantas orações, rogando desculpa a Deus dos seus pecados. Ele sempre fazia, usava dessa prática, mas ele se dirigia ao bispo pedindo orientação, porque algumas vezes ele traía essa disposição da igreja. Diz ele então em suas cartas que quando ele verificava que o pecador havia cometido o pecado por pensamento, por intenção, por desejo, então ele aplicava apenas segundo a igreja. Mas quando ele percebia que se tratava de alguém ignorante, de alguém que havia errado porque ignorava realmente as coisas, alguém que havia cometido um erro por ignorância, então ele minimizava essa pena. Se o indivíduo deveria orar 100 orações, ele pedia que orasse apenas 50, porque ele penalizava-se da ignorância daquele pecador. Entretanto, ele, à noite, orava as outras 50 na intenção de ajudar aquele irmão sofredor. Então vejamos, é muito imprópria essa resposta. Ele tinha poder, mas naquela noite, na reunião, ele não curou a menina porque não quis. Não. Se os indivíduos presentes na reunião se sensibilizaram com a dor daquela criança, oraram, buscaram amparo no mundo espiritual, por que Vianney, esse espírito dedicado à caridade, ao amor ao próximo, não iria se sensibilizar e não iria ter o desejo de ajudar aquela criança, de dar a ela a luz para que ela voltasse a ver? Essa segunda resposta também nos parece imprópria. Então ele não curou a criança, não porque ele não tinha poder e nem porque ele não quis. Resta-nos então a terceira resposta. Ele não curou aquela criança porque ele não pôde. E por que Vianney, se comunicando na reunião espírita, valendo-se dos recursos de um médium, dirigindo a palavra a todo o grupo e depois àquela menina, por que ele não pôde curar aquela criança? Ele não tinha poder? Tinha. E por que ele não pôde? Porque naturalmente Vianney observou naquele espírito a necessidade da expiação. É o que os espíritos falam, expiações necessárias. Há certas situações na vida que nós precisamos vivenciar. Vianney, chamado, evocado, na presença de Allan Kardec e de todo o grupo em França, na cidade de Paris, se sensibilizou com a dor daquela criança, mas também, olhando para a menina, ele teve contato com o passado daquela criança, com o presente, com a necessidade da expiação dolorosa e vislumbrou o futuro, percebendo o quanto esta cegueira, essa dor, iria beneficiar aquele espírito para o futuro. Por isso, ele não pôde interceder
ir contra os desígnios divinos, porque os emissários do Senhor, os bons espíritos, eles podem colaborar conosco e sempre fazem isso, sempre nos amparam. Mas há situações em que eles precisam respeitar a lei divina. Quando a lei ordena que aquela expiação é necessária, nem os espíritos nobres podem interceder, porque são mecanismos que visam o nosso crescimento e o nosso aperfeiçoamento. Por isso, naquela noite, 18 de junho de 1863, na reunião espírita em Paris, Vianney se comunica, e apesar de falar com o grupo e com aquela criança, ele não pôde curá-la, porque ele teve contato, vamos dizer, com a ficha kármica, com as possibilidades evolutivas daquele espírito. Viu o passado, analisou o presente, vislumbrou o futuro e entendeu a necessidade daquela expiação para aquela criança. O fato, então, reveste-se de lição preciosa para nós, porque ainda hoje, tanto no meio espírita quanto em outros meios religiosos, muitas vezes nós buscamos a religião, o contato com os espíritos, o amparo do mundo espiritual, no afã de que os benfeitores amigos possam interceder em nosso benefício. Aqui é alguém que quer a cura de uma enfermidade, mas além é outro alguém que deseja resolver um conflito íntimo. Há alguém que traz um problema familiar, outro que vive um momento de escassez financeira, de dificuldades, de lutas e de aflições. E todos nós queremos a intercessão do alto. Rogamos que os espíritos venham nos ajudar. E quando isso não ocorre, nós perguntamos por quê? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que os amigos espirituais não querem nos ajudar? Sim, eles querem e desejam nos ajudar, mas nem sempre podem. Vamos então fazer uma análise para nós compreendermos melhor a ação dos espíritos em nossa vida. Imaginemos o pai, a mãe e uma criança que está doente. A criança está febril, com uma pneumonia, está chovendo, e as crianças vão brincar na chuva. A criança vê os amiguinhos, todo mundo brincando na chuva e quer também ir brincar na chuva. Os pais dessa criança vão permitir? De modo algum, porque eles sabem que isso vai agravar a enfermidade. A criança precisa de tratamento, está febril, então ela vai ao hospital, o pai leva, o médico examina e diz: nós precisamos do antibiótico urgente, então nós vamos aplicar uma injeção e depois um soro. E a criança não quer receber aquela injeção dolorosa e não quer também receber o soro. O pai aceita a recusa da criança? Ah, filhinho, você não quer injeção, não quer o soro, então vamos embora para casa? Não. O que o pai faz? Segura a criança, pede para o enfermeiro aplicar a injeção, a criança grita, implora, pede não, o pai segura, e se ela se negar, o que a gente faz? Coloca as pernas da criança, né? Segura os bracinhos e aplica a injeção. E depois amarra o bracinho dela, faz aquela tala do hospital, né? Segura todo mundo, ela grita, chora, mas vai receber o soro. Por quê? Porque a criança não tem consciência, ela não sabe, mas o pai sabe que o remédio amargo, a injeção dolorosa, o tratamento difícil, depois vai dar à criança a saúde que ela precisa.
É a mesma coisa, nós em relação a Deus. Às vezes, nós somos crianças espirituais e nós queremos alguma coisa, como aquela criança que queria brincar na chuva. Então a gente pede isso, pede aquilo, quer isso, quer aquilo outro, mas nós não sabemos o mal que isso pode nos trazer, o prejuízo que isso pode trazer para nós. E Deus não nos atende e a gente insiste. Parece que Deus não gosta de mim. Eu peço tanto, eu preciso tanto, eu quero tanto e Deus não me ajuda. E muitas vezes aparece o tratamento difícil, vem a dificuldade, a dor, a aflição e nós somos obrigados a beber o remédio amargo da historinha, né? Nós temos às vezes que receber a injeção dolorosa, é a enfermidade difícil, exigindo de nós paciência, equilíbrio, confiança. E a gente quer tirar a enfermidade e jogar fora, a gente quer que resolva, ninguém quer sofrer, ninguém quer ter um problema na vida. E a gente pede, implora, e a enfermidade permanece, a luta continua, e a gente pergunta, por quê? Por que os Espíritos não me ajudam? É que nem sempre eles podem, porque há expiações que são necessárias. Lá no Evangelho existe uma mensagem intitulada O Mal e o Remédio, quando ele afirma que muitas vezes o mal para a nossa condição evolutiva, ele se transforma no próprio remédio para nós. Então aquela criança ficou cega, mas para aquela criança a cegueira era o remédio, era a situação dolorosa que iria redimir esse espírito do seu passado de culpas, que iria trazer para ele um futuro de bênçãos, de paz interior. Então seria necessário aquela vivência, aquela experiência. Por isso, naquela noite, Vianney, o cura de Ars, não pôde interceder em favor daquela criança. E o Espiritismo nos diz que existe uma lei divina, que é a lei de ação e reação. Os Espíritos nos dizem que não existe nenhum efeito sem uma causa. Então a enfermidade daquela criança, a cegueira, era um efeito, porque existia uma causa. Se nós não pudermos observar a causa na vida atual, esta causa se encontra em vidas anteriores. Nós estamos vendo o efeito, sempre existe uma causa, e esta causa é justa, porque existe uma justiça nas aflições humanas. Acima de nós existe a justiça de Deus, e Deus não erra. Diz Emmanuel através de Chico Xavier: o correio divino nunca erra o destinatário. O nosso correio às vezes pode se enganar, não é? Uma carta pode extraviar, uma correspondência pode chegar em lugar errado, mas o correio divino nunca erra o destinatário. Ou seja, tudo que nos acontece tem uma causa, tem uma razão de ser. Ninguém sofre por acaso. A vida não é um acidente, a vida não é um jogo. O acaso não existe. Tudo que nos acontece tem por meta o nosso crescimento e o nosso aperfeiçoamento. Lei de ação e reação. Nós podemos plantar a qualquer momento. A semeadura é livre, mas nós haveremos de colher o que nós plantamos. É da lei, ação e reação. Então Vianney, entendendo esse mecanismo divino,
viu na vida daquela criança a necessidade urgente daquela expiação. Da mesma maneira que o pai vê na criança doente e febril a injeção, o tratamento doloroso como a saída, como a solução para aquele problema, via nele observou que para aquele espírito a necessidade real era a enfermidade. Porque depois disso ele estaria vitorioso, redimido, em paz com a própria consciência. E podemos ainda mais, para entender a questão, lembrar que nem mesmo Jesus, o nosso guia e modelo, o Espírito mais perfeito que passou pela terra, nem ele curou todas as pessoas. Temos notícias que ele curou cegos, paralíticos, leprosos, mas nunca afirmou-se que ele curou todos os cegos, todos os paralíticos, todos os leprosos. Porque igualmente o Cristo, embora podendo interceder, observava as necessidades de cada um e entendia quando o indivíduo necessitava ainda passar pela dificuldade. E muitos que ele curou, ele o fez depois de anos e anos que a pessoa sofria. Quando a gente vê a narrativa da mulher hemorroíça, a gente se prende na narrativa, na história da cura, que ela foi e tocou Jesus e foi curada. Mas lá no início há uma informação muito interessante. O evangelista Marcos começa a narrativa dizendo: havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. 12 anos, não eram 12 dias, nem 12 meses, 12 anos. Imaginemos alguém com uma hemorragia há 12 anos. Era uma pessoa frágil, saúde debilitada, o sangramento provocava anemia, fraqueza, profundas enxaquecas, indisposição, vômitos. Então era alguém que sofreu durante 12 anos. O cego de Siloé era um cego de nascença. Ele passou a vida inteira cego. E já estava homem feito quando encontrou Jesus e o Mestre o curou. Então são espíritos que vivenciaram a dor e estavam já quites com a lei e podiam se libertar daquela situação. E Jesus então foi o veículo exatamente para demonstrar aos outros quem ele era, o Mestre, o médico das almas, para influenciar os corações na conquista do reino dos céus. E o nosso segundo ponto de reflexão: por que, falando com a criança, ele diz: bem-aventurados os que têm os olhos fechados? Por que o Espírito assim se referiu? Bem-aventurados quer dizer felizes. Felizes aqueles que têm os olhos fechados. Ele estava falando com uma criança que havia acabado de ficar cega. Então ele está dizendo que são felizes aqueles que são cegos. Por que ele está dizendo isso? Porque em verdade, meus amigos, existe dois tipos de cegueira. Existe a cegueira física, que é a que aquela menina estava vivendo, e existe a cegueira espiritual. Na cegueira física, nós tateamos no escuro. Temos dificuldade de colocar os nossos passos e buscar os caminhos. A cegueira espiritual, embora nós estejamos vendo a paisagem à nossa volta, nós não conseguimos enxergar a realidade espiritual. Às vezes, aqueles que têm os olhos abertos estão errando, estão usando os olhos de maneira equivocada. E aqueles que têm os olhos fechados, muitas vezes estão em profunda reflexão, pensando sobre a vida, sobre questões tão importantes no nosso crescimento espiritual. Às vezes, aquele que tem os olhos fechados
consegue enxergar muito além. E muitas vezes, quem tem os olhos abertos se deslumbra com as coisas à sua volta e não consegue vislumbrar além do horizonte material. Quantas pessoas veem tudo à sua volta e não têm olhos para enxergar a realidade espiritual, para ver na dor uma mestra nos aperfeiçoando, para ver no obstáculo não um fim, mas uma oportunidade de crescimento. Então, por isso, o Espírito diz para aquela criança: menina, embora eu fui chamado aqui para te curar, eu te digo, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Ele estava dizendo a ela e a todo o grupo que é difícil sim a cegueira física, mas em muitas situações é mais feliz o cego, fisicamente falando, do que o indivíduo que tem os olhos abertos e permanece cego para as realidades espirituais. A cegueira daquela criança era passageira. Que ela ficasse a existência cega, ela iria despertar no mundo espiritual, com a visão espiritual renovada, um alcance muito mais amplo. E muitas vezes, muitos que aqui passam de olhos abertos podem não ter essa visão no mundo espiritual, porque quanto mais a vida exige de nós, mais nós aprendemos, mais nós crescemos. Então, prezados amigos, pensemos naquela noite. Allan Kardec, o grupo de companheiros espíritas, 18 de junho de 1863. A visita da família com aquela criança, a evocação do Espírito Vianney, o cura de Ars, e as palavras do benfeitor: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Reflitamos para que lá fora, na nossa vida, amanhã ou depois, quando nos sentirmos sofrendo, quando a dificuldade permanecer, quando a luta acercar-se de nós, e apesar do nosso esforço e das nossas orações, o problema persistir, lembremos desta noite, desta reunião, desta criança e do ensinamento espiritual, e digamos para nós: se eu tenho tentado resolver esse problema, se eu tenho buscado com todas as minhas forças e a minha fé, e o problema permanece, eu preciso então ter a paciência que sabe esperar. Assim como às vezes, para resolver uma enfermidade, eu preciso de um tratamento doloroso, para a cura da alma, muitas vezes a lei da vida se utiliza desses mecanismos dolorosos, não para nos punir, porque Deus é amor, mas para nos aperfeiçoar, porque a nossa consciência é que cobra de nós mesmos. Nós é que somos juízes de nossos atos e de nossas atitudes. E muitas vezes a nossa consciência cobra que nós vivenciemos a dor, a aflição, essa ou aquela dificuldade, a fim de nos sentirmos quites com a lei de Deus, devido aos nossos erros do pretérito. Que nós possamos guardar esta lição preciosa e, acima de tudo, termos a certeza dentro de nós: ninguém, por maior a nossa dor e a nossa aflição, ninguém segue pelos caminhos do mundo sozinho. Os benfeitores velam por nós, nos ajudam, estão do nosso lado. É que às vezes nós somos a criança, nós queremos que eles venham e tirem a cruz dos nossos ombros, mas eles não fazem isso, porque muitas vezes entendem que essa cruz é uma necessidade de aprendizado para nós. Então eu costumo dizer que eles não tiram a nossa cruz do ombro, mas eles colocam um travesseirinho, uma almofadinha, e aí a gente continua tendo a cruz, mas a gente se sente mais forte,
amparados para prosseguir o nosso caminho. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva e que nós possamos guardar a fé e a esperança nesse amparo divino que nunca falha. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.